Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, motivo de muita alegria estarmos nessa casa pela primeira vez, para juntos adorarmos o nome do Senhor. A minha palavra sobre este altar é de gratidão. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está ali me acompanhando, Juliana Passos, o meu filho Noah. Que Deus os abençoe poderosamente. Quero externar aqui minha gratidão também ao pastor dessa igreja, Eliomar. Deus abençoe, pastor, obrigado pela confiança. Deus abençoe. Ao irmão Ellison, pastor Ellison, obrigado pelo convite, Deus abençoe. Ao presbítero Lucas, pela indicação, nos conhecemos ali na Almadeste, que Deus abençoe, foi um prazer cultuar com você. Aos irmãos de Humaitá, presbítero Galeno, tem uma galera aí, Deus abençoe vocês moram no meu coração, são amigos mais chegados do que irmãos. Obrigado por nos prestigiar nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quem crê assim, diga amém. Você que trouxe seu exemplar da Bíblia, livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, apenas o verso 2. Cantares, capítulo 2, apenas o verso 2. Nós somos lá da Serra, congregamos em Vitória, com o pastor Gesiel Nascimento. Trago um abraço do meu pastor para os irmãos também. Cantares, capítulo 2, apenas o verso 2. O texto nos diz assim: qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Diga para alguém que está do seu lado aí: você é um lírio. Mais uma vez. Feche seus olhos por um minuto. Grandioso Deus e eterno Pai, ainda em concordância com a oração que teu filho fez aqui nessa noite, nós queremos, ó Pai, nos achegar à tua presença mais uma vez. A tua noiva tem fome, fome do pão que somente o Senhor pode nos oferecer. Fale conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte. Que teu Espírito tenha total e completa liberdade para se manifestar no nosso meio, e que a tua graça, Senhor, se manifeste no meio de nós. Sendo da tua vontade, Senhor, salva, cura, batiza com o Espírito Santo, renova por meio da exposição da tua palavra. Nós confiamos nos teus propósitos, ó Pai, e que eles possam se materializar no nosso meio nessa noite. Se necessário for, coloque os teus anjos para guerrear em favor da tua igreja, mas que nada venha impedir o agir do Senhor no meio de nós. Nós tributamos a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, e chamamos, ó Pai, e clamamos ao teu nome, para que o Senhor se manifeste no meio de nós, mais uma vez, como o Senhor já tem feito nos dias anteriores, ó Pai, porque nós reconhecemos que sem a tua presença nós não podemos nada, sem a tua presença nós não somos nada. Então mais uma vez, faça mais uma vez no nosso meio, é o que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém. Salomão vai escrever 3 livros no Antigo Testamento: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ele escreve Provérbios no ápice da sua sabedoria, na sua meia-idade.
escreve Eclesiastes na sua velhice, e Cantares ele escreve no ápice da sua juventude. Quando ele escreve Cantares, ele está apaixonado por uma mulher chamada Sulamita. E cada um desses livros nos revela uma faceta da vida desse grande rei. Porque Provérbios nos revela um Salomão sábio, Eclesiastes nos revela um Salomão velho, e Cantares nos revela um Salomão apaixonado. O livro de Cantares se trata de uma poesia lírica. O que é uma poesia lírica? É uma poesia onde o autor expressa a sua subjetividade, a sua vontade, a sua visão, as suas emoções. Cantares é um livro que retrata o amor do amado para com a amada, e o amor da amada para com o seu amado. Os rabinos judeus assemelhavam esses 3 livros escritos por Salomão às 3 divisórias do tabernáculo. Na mentalidade judaica, Provérbios representava o átrio, Eclesiastes representava o lugar santo, e Cantares os santos dos santos. Um sábio judeu chamado Aquiba, ele vai escrever uma famosa frase que é a seguinte: não houve dia em toda a terra que se comparasse ao dia que Cantares de Salomão foi entregue à nação de Israel. Ele continua dizendo: todos os escritos são santos, mas Cantares é santíssimo. Martin Henry nos escreve dizendo que aquele que deseja debruçar-se sobre o livro de Cantares deve fazer como Moisés, tirar as sandálias dos seus pés, porque a terra que vai pisar é uma terra santa. Estudar o livro de Cantares é assentar-se diante de uma mesa e estar diante de um grande banquete. É o mesmo que garimpar uma rocha de onde extrairemos muitíssimas riquezas. Nós temos dentro da hermenêutica bíblica pelo menos 4 principais formas de se interpretar o livro de Cantares de Salomão, e uma delas se chama método interpretativo alegórico. E dentro desse método alegórico nós temos 2 perspectivas. A primeira perspectiva é a histórica, e nessa perspectiva histórica, Salomão representa Yahvé, representa Deus, e Sulamita representa Israel. Mas há a segunda perspectiva, que é a perspectiva profética, e dentro dessa perspectiva profética, Salomão representa Cristo, e Sulamita representa a igreja. E nós caminharemos nessa direção nessa noite. Quando nós olhamos para a figura de Salomão, nós enxergamos Cristo em Salomão. E quando olhamos para a Sulamita, enxergamos a imagem da igreja na Sulamita. Capítulo 2, verso 2, Salomão está olhando para o seu jardim, e ele vai dizer: qual lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Salomão está comparando a sua amada Sulamita a um lírio que cresce entre os espinhos. Salomão está olhando para o seu jardim. No meio desse jardim ele contempla um espinheiro, e no meio desse espinho ou desses espinhos ele observa que cresce um lírio. Todos nós entendemos e sabemos que espinho é desconfortável, sim ou não? Espinho incomoda, sim ou não? Quando a minha esposa estava grávida, ela passou muito mal durante a sua gestação. E à medida que a sua barriga ia crescendo, o desconforto aumentava. Só que o desconforto não impedia aquilo que estava sendo gerado de crescer, porque o desconforto não impede o lírio de crescer. O ambiente desconfortável não impede o lírio de crescer. Apesar de estar em um solo, em um local desconfortável e talvez desfavorável para ele, o lírio não é impedido de crescer. Ele continua crescendo, apesar do seu desconforto. E essa é a primeira palavra que eu trago para a sua vida aqui nessa noite. O desconforto da vida, o ambiente desfavorável,
favorável não pode impedir você de crescer, não pode impedir a sua casa de crescer, porque sobre nós há uma promessa, e essa promessa diz que nós cresceremos para a glória de Deus. Mas eu preciso, por gentileza, que você entre comigo nesse jardim nessa noite, porque olhar para esse quadro que Salomão pinta para nós é contemplar a beleza do lírio, sem ignorar as marcas que ele carrega, porque à medida que o lírio vai crescendo, ele conhece a realidade dos espinhos. Quando o lírio é apenas uma semente, ele não sabe o que é espinho, e todos nós sabemos como funciona o processo do plantio. Primeiro a semente é escondida, é enterrada no meio da terra, e quando essa semente do lírio é plantada, ela não incomoda os espinhos não se incomodam e não se preocupam com ela. Mas quando a semente começa a brotar, quando o lírio começa a crescer, ele vai conhecer a realidade do espinho, e à medida que o lírio cresce, os espinhos arranham as suas pétalas. À medida que o lírio cresce, os espinhos rasgam o seu tronco, ferem o seu caule. Mesmo ferido, o lírio continua crescendo. Mesmo com as suas pétalas machucadas, o lírio continua crescendo. Olhar para esse quadro pintado por Salomão é contemplar a beleza do lírio, sem ignorar as marcas que ele carrega. Porque se eu olho para a beleza do lírio, se eu olho para o crescimento do lírio, eu posso dizer que ele cresceu da forma que cresceu, que chegou aonde chegou, por sorte ou por acaso. Por isso que eu não posso olhar para a beleza de alguém e ignorar as marcas que ele carrega. O lírio cresce, o lírio é belo, como esse lírio canta, como esse lírio prega, como esse lírio pastoreia, como esse lírio trabalha na igreja. Só que olhar para a beleza do lírio não pode fechar os meus olhos para as marcas que ele carrega, porque cada marca que o lírio carrega é um espinho que ele venceu. Eu vou repetir: cada marca que o lírio carrega é um espinho que ele venceu. As marcas que nós carregamos não são sinônimo de vergonha. Eu não posso me envergonhar das marcas que eu carrego, porque cada marca que você carrega é um espinho que você venceu. Se as suas marcas pudessem gritar aqui nessa noite, eu tenho certeza que elas falariam: eu venci. Venci o que, pregador? Eu venci o luto, eu venci a perda, eu venci o desconforto, eu venci a dificuldade financeira, eu venci os traumas de infância. Eu venci. Paulo, em sua carta aos Gálatas, ele vai dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A palavra marcas usada por Paulo aqui no grego é estigmata, e estigmata etimologicamente se refere a uma marca que credencia a autoridade, marcas de alguém que venceu, marcas de alguém que triunfou. A autoridade na vida de um homem de Deus não está no tom da sua voz, a autoridade de um ministro de louvor não está nas altas notas que ele alcança, a autoridade de um homem de Deus não está nos diplomas que ele pendura na sua parede. Se você perguntar para um juiz se ele tem autoridade, ele dirá: olhe para os diplomas que eu tenho na minha parede e verás a minha autoridade. Se você perguntar para um policial se ele tem autoridade, ele dirá: olhe para a farda que eu uso e verás a minha autoridade. Se você for em Brasília e perguntar ao ministro do STF se ele tem autoridade, ele dirá: olhe para a cadeira que eu me assento e verás a minha autoridade. Mas a autoridade
da igreja não está nos diplomas que nós penduramos na nossa parede. A autoridade da igreja não está na indumentária que nós usamos. A autoridade da igreja não está na cadeira que alguém se assenta. Está nas marcas que nós carregamos. São as marcas que nos dão autoridade. São as marcas que nos credenciam. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que já orou dizendo a Deus: Deus, porque para mim tudo é difícil, tudo é na base da dor, tudo é na base da lágrima. Parece que eu nasci para sofrer, parece que eu nasci para chorar. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você não nasceu para sofrer, você não nasceu para chorar. Essas marcas são Deus te dando autoridade. Autoridade. Deus não dará autoridade a alguém sem primeiro marcá-lo. A nossa geração quer autoridade, mas não quer carregar as marcas. São as marcas que nos credenciam. Deus tem propósito nessa dor. Deus tem propósito nessa ferida. Não vai abrir mão da chamada, não vai abrir mão do casamento. Vai continuar no lugar que Ele te plantou, porque Ele está te forjando para algo maior. Deus vai levantar aqui nessa casa pregadores com autoridade, pastores com autoridade, líderes com autoridade. Suporta a marca, suporta o processo. Eu vou te levantar. Tem um peso de graça aqui nessa casa. Essa ferida não te mata, essa ferida não te para. Tem autoridade do céu descendo nessa casa. Se você crê, levante a tua mão e recebe a autoridade em nome de Jesus. Não tem crescimento sem dor. Crescer dói, meus irmãos. Chamada dói, ministério dói. Mas enquanto dói, Ele vai te dando autoridade. Enquanto dói, Ele vai te dando estrutura. Enquanto dói, Ele vai te forjando e vai te preparando para te dar graça. Mateus capítulo 13. Jesus vai nos contar a parábola do semeador. E Jesus vai dizer: eis que um semeador saiu a semear. A sua primeira semente Ele lançou à beira do caminho. Foi pisada pelos homens e por isso não cresceu. A segunda semente caiu entre as pedras. Ela começou a crescer, mas porque as suas raízes não eram profundas, logo ela morreu. A terceira semente, Jesus vai dizer que caiu entre os espinhos. Aí os espinhos crescendo sufocaram a semente, e a semente morreu. Jesus está nos ensinando um princípio, e qual é? Existem sementes que não suportam o solo espinhoso. Existem sementes que o espinho sufoca, que o espinho mata, que o espinho tira o seu potencial de crescimento. Só que quando nós lemos Cantares, Salomão nos apresenta uma semente que o espinho não pode matar, uma semente que o espinho não pode sufocar,
Uma semente que o espinho não pode roubar o seu poder de crescimento. Que semente é essa? É a semente do lírio. O espinho não pode matar essa semente. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai observar que Cristo planta a semente da igreja em um solo espinhoso, em um solo de dor e de sofrimento. Estevão, morto apedrejado. Tiago, morto à espada. Pedro foi preso. João, lançado numa ilha chamada Pátimos. Domiciano tentou parar a igreja. Nero tentou parar a igreja. Diocleciano tentou parar a igreja. Só que quanto mais espinhos o diabo colocava, mais a igreja crescia. Quanto mais espinhos Satanás usava, mais a igreja crescia. Porque quem é que pode parar o crescimento de quem Deus decidiu fazer crescer? Quem pode matar quem Deus decidiu dar vida? Eu sinto a presença de Deus aqui nessa casa. Eu estou pregando para alguém que olharam para a casa que você nasceu e disseram: não pode crescer, tem espinho demais. Olharam para os seus traumas que você carrega e disseram: é espinhosa demais, não pode crescer. Olharam para a sua condição financeira e disseram: tem espinho demais, não pode crescer, não dá para prosperar. Mas apesar de todos os espinhos que te cercavam, Deus te fez chegar aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque você não é qualquer semente. Você é a semente do lírio. Não importa qual espinho que te fere, a palavra de Deus para o teu ano ainda é crescimento, 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 crescimento. Vai crescer, vai florescer, vai crescer, vai florescer. Pegue na mão de alguém, por gentileza. Pegue na mão desse irmão, dessa irmã que está do teu lado. Diga para ele, diga para ela: os espinhos não vão te impedir de crescer. Os espinhos não vão te impedir de crescer. Pode até me ferir, mas impedir o meu crescimento não vai. Porque eu carrego uma promessa, eu carrego uma palavra. A família vai crescer, o ministério vai crescer, a chamada vai crescer, vai crescer, vai crescer. O lírio chama atenção pela sua beleza. O lírio chama atenção pela sua beleza. E essa beleza do lírio eu gosto de chamar de essência do lado de fora. Porque apesar de crescer entre os espinhos, em nada o lírio se parece com os espinhos. O ambiente que o lírio cresce não é capaz de alterar a sua identidade. Quem olha para o lírio sabe que ele é lírio. Quem olha para o espinho sabe que ele é espinho. Só que o lírio não tem apenas essência do lado de fora. O lírio também tem essência do lado de dentro. O lírio carrega dentro do seu caule um perfume, e esse perfume eu chamo de essência do lado de dentro. E se tem uma coisa, meus irmãos, que o diabo quer roubar da igreja, é a sua essência. Se tem uma coisa que o diabo quer roubar de mim e de você, é a nossa essência. Sabe o que o inimigo quer? Ele quer para si uma igreja deturpada, sem caráter, sem identidade, manchada pelo pecado, dominada pelo liberalismo, com uma mentalidade progressista, conformada com os padrões do mundo. Você já observou que esse mundo, esse sistema sujo, caído, não conformado com a lama que vivem, querem ditar as regras para nós aqui dentro, querem dizer como nós temos que nos vestir, como nós devemos falar,
o que devemos ouvir, o que podemos ou não fazer, como devemos nos relacionar, como deve ser o nosso padrão de família. Só que se o diabo está pensando que vai roubar a essência da Assembleia de Deus de Ibatiba, ele está muito enganado, porque nós não vamos abrir mão da nossa essência, da nossa essência. Aonde estão aqueles que guardam essência ainda nessa noite? Aonde tem aqueles que preservam essência aqui nessa noite? A esposa de Potifar fez de tudo para roubar a essência de José. Só que José sabia, não vale a pena abrir mão da minha essência por alguns minutinhos de prazer. Quem está comigo nessa palavra? Acabe fez de tudo para roubar a vinha de Nabote. Põe preço, Nabote, quanto você quer, o que você quiser eu pago. Só que Nabote entende que a minha essência não tem preço, a minha essência eu não negocio. O imperador de Babilônia mandou construir uma estátua, e ao som da música todos deveriam se prostrar. Quando a música tocou, todo mundo se dobrou, mas tem 3 amigos que permaneceram de pé. Quando trouxeram Ananias, Misael e Azarias diante do imperador, ele disse: eu vou dar a vocês mais uma oportunidade. Quando a música tocar, tem que se prostrar. Eu imagino alguém olhando para esses 3 amigos e dizendo: é só uma inclinadinha, ninguém está vendo, não tem problema, depois você pede perdão. Só que eles vão olhar para o imperador e vão dizer: pode ligar a fornalha, porque aqui a gente não se dobra. A música tocou e eles de pé. O imperador ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Lançaram os 3 lá dentro. Aí eu vejo alguém contando: 1 eu vejo Misael, 2 eu vejo Azarias, 3 eu vejo Ananias. Mas quem é o 4º homem da fornalha? Aqui não, Satanás. A minha essência eu não abro mão. A minha essência eu não nego. Me ajude a pregar, por gentileza. Pegue na mão desse irmão. Pegue. Diga para ele, diga para ela: perca amigos, perca agendas, perca cadeiras, mas não perca essência. Sabe por quê? Dá para subir sem amigo, dá para subir sem agenda, dá para subir sem cadeira, mas não dá para subir sem essência. Sem essência. Olhe para cá. Esse perfume que o lírio carrega não está do lado de fora. O perfume do lírio não está nas suas pétalas, mas está dentro do seu caule. O perfume do lírio não é externo, ele é interno. E só tem uma forma de extrair o perfume que há dentro do lírio. Sabe qual é? É ferindo o lírio. Essa essência que o lírio carrega do lado de dentro só pode se manifestar do lado de fora se o lírio for ferido. É através da ferida que Deus coloca para fora a essência que o lírio carrega. Se o lírio não é ferido, ele carregaria esse perfume precioso dentro dele e ninguém conheceria. E é por isso que Cristo permite as feridas na nossa vida. Porque é através das nossas feridas que Deus coloca para o lado de fora a essência que Ele colocou dentro de nós. Se não fosse a ferida, a essência permaneceria guardada
Mas é através das nossas feridas que a essência é manifestada pelo lado de fora. Se não fosse essa ferida, esse ministério não tinha nascido. Se não fosse essa ferida, você não tinha amadurecido. Se não fosse essa ferida, você permaneceria com esse dom escondido dentro de você. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que só você e Deus conhecem o nível da ferida que você carrega. E o adversário está olhando e dizendo: vai sangrar até a morte. O casamento vai acabar, a chamada vai parar, os sonhos ficarão pelo caminho, vai dar errado, vai ser frustrado, vai viver trancada dentro de um quarto, vai viver trancado dentro de um quarto. Só que o que o teu adversário não sabia é que você não é qualquer semente, você é a semente do lírio. E o lírio, quando é ferido, ele não morre, ele libera essência, ele libera essência. Através desta ferida vai nascer letras de canções. Através desta ferida vão nascer livros. Através dessa ferida vai nascer testemunho. Através dessa ferida vai nascer uma chamada. Através dessa ferida vai nascer um ministério. Através da ferida Deus vai colocar para fora a essência que está dentro de você. Você não vai morrer com essa essência guardada aí dentro. O que Deus colocou dentro de você é valioso demais para morrer em você, meu querido. É valioso demais para ficar guardado até você morrer. Deus permite a ferida, mas não é para tua morte, é para a essência ser liberada, é para a essência ser manifestada. Atos capítulo 16. Paulo e Silas foram açoitados, lançados dentro de uma prisão, seus pés e suas mãos amarrados a um tronco. Paulo vai olhar para Silas, Silas vai olhar para Paulo e vai dizer: e aí? A gente está ferido, vamos fazer o quê? Eu vou orar, então eu vou cantar, e você vai orar. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o lírio ferido exalando essência. E se tem uma coisa que mexe com o céu, é o crente ferido liberando essência de adoração. Tinha motivos para ficar em casa reclamando, murmurando, chorando pelos cantos, trancado dentro de um quarto. Mas se você veio aqui nessa noite, mesmo ferido, eu vou te dar a oportunidade de entregar alguma essência de adoração para Ele. Enquanto você libera a adoração, o céu vai trabalhar em favor da tua casa, o céu vai trabalhar em favor da tua família. Porque enquanto você adora aqui, essa essência não fica trancada dentro de 4 paredes, ela chega até as narinas de Deus. E Deus, sentindo esse perfume do lírio exalando essência mesmo ferido, Ele não vai ficar sentado no trono olhando você chorar. Ele vai se levantar, cadeias vão quebrar, cadeias vão se abrir, e Deus vai operar por você. Por gentileza, se você tem adoração, entrega a Ele nessa noite. Você tem a oportunidade de entregar o seu glória, entregar o seu aleluia. Eu sei que você está ferido, eu sei que você está machucado, eu sei que você está machucada, mas se tiver disposição, entrega um pouco de adoração para Ele, vai. 30 segundos de glória a Deus e aleluia, vai. Aumenta esse som de glória, vai. Libera essência para o céu, porque enquanto você libera essência, os céus já estão abertos nessa casa. A glória dele já está aqui. Paulo vai orar a Deus 3 vezes. Na primeira vez, Paulo ora: Deus, remove o espinho. Deus fica em silêncio. Na segunda vez, Paulo ora: Deus, remove o espinho. E Deus fica em silêncio. Na terceira vez, Paulo ora: Deus, remove o espinho. Aí Deus olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta.
É Deus dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou remover o espinho, mas fica tranquilo, porque eu já te dei graça para suportar. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o dualismo da vida do cristão. De um lado espinho, mas do outro graça. De um lado ferida, mas do outro graça. De um lado marcas de um abuso, mas do outro abundante graça. De um lado depressão, mas do outro graça. De um lado crise de ansiedade, mas do outro graça. E a graça é maior que os espinhos que nos ferem. A graça é maior que a ansiedade. A graça é maior que a depressão. A graça é maior que as marcas do abuso. A graça é maior que a ausência de paternidade. A graça é maior que o desprezo. A graça é maior que as dores. A graça é maior. A graça é maior. Ele pode não remover o espinho, mas nessa noite Ele está dizendo: eu tenho graça. Eu tenho graça. Eu tenho graça. Eu tenho graça. Espinho fala de dor e de sofrimento. Espinho fala de dor e sofrimento. Só que o espinho também aponta para o pecado. O espinho só nasce na terra depois da queda de Adão. Gênesis 3:18. Antes do pecado, a terra não tinha espinhos. Mas depois que Adão cai, que Adão peca, espinhos e abrolhos nascem na terra, porque o pecado é o ventre que gera o espinho. O espinho só nasce por ocasião da queda do primeiro Adão. Quando Adão peca, o ventre da terra se torna fértil para o espinho, porque o espinho é consequência da queda do primeiro Adão. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, Paulo vai dizer: por meio do pecado de um homem, o pecado entrou na terra por meio de um homem, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O espinho da morte só apareceu na terra por causa do pecado do primeiro Adão. E a pergunta que eu fiz para esse texto foi: se o espinho nasce por causa da desobediência do primeiro Adão, por causa da queda do primeiro Adão, quando é que o lírio nasceu? Se o espinho nasce por causa da desobediência do primeiro Adão, se o pecado de Adão é o ventre que gera o espinho, quando é que o lírio nasce? Aí o Espírito me fez olhar para a cruz, porque enquanto Cristo caminha em direção ao Gólgota, as suas costas estão rasgadas pelos açoites. Uma coroa de espinho é posta sobre a sua cabeça, porque Cristo carrega sobre si os nossos pecados. E se o espinho é consequência do pecado, Cristo carrega uma coroa de espinhos. O sangue escorre pela sua face e vai gotejando no solo da terra. O sangue escorre pelas feridas das suas costas e vão regando o solo da terra. E enquanto Cristo caminha com o patíbulo nos ombros, o carrasco está dizendo: perdeu. O sumo sacerdote está olhando dizendo: acabou. Mas cada gota de sangue de Cristo que vai pingando no solo da terra, o Pai está sentado no trono olhando e dizendo: cresce, lírio. Cresce, igreja, cresce a DTM, cresce círculo de oração, cresce mocidade, porque se a desobediência do primeiro Adão regou o solo da terra para o crescimento do espinho, a obediência do segundo Adão, o sangue do cordeiro, regou o solo da terra para o crescimento do lírio. Nós não somos frutos de uma filosofia humana, não foi Allan Kardec, não foi Confúcio, não foi Alá, foi o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro.
É por isso que o diabo não pode parar a semente do lírio. É por isso que o diabo não pode parar o crescimento da igreja, porque nós fomos plantados pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Quem entende essa verdade nessa noite? Foi o sangue do Cordeiro. Mas escute isso aqui. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós lidaremos com os espinhos da vida. Enquanto estivermos aqui, lidaremos com os espinhos que nos ferem e que nos fazem sangrar. Porque o lírio ainda é frágil. Essa estrutura aqui do lírio, ela é frágil. Hernandes Dias Lopes vai dizer que cada fio de cabelo branco na nossa cabeça é a morte nos chamando para um combate. Paulo vai dar 3 adjetivos para o corpo: corpo mortal, corpo de vergonha e corpo corruptível. Mas sabe o que me alegra? É saber que o fim do lírio não é a terra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 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 Suporta essa dor, suporta essa ferida, porque a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, e quando a trombeta tocar, ele vai arrancar o lírio da terra, ele vai arrancar o lírio da terra, e nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Vai, abre a boca, vai, abre a boca e adora Ele, vai. Ayaba, sorebeca, labaia, sorebeca, yaba. Ayaba, suribeca, noiaba, sorebeca, yaba. Recebe renovo dele aí agora, recebe poder dele aí agora, recebe graça aí agora. Esse espinho não te mata, esse espinho não te para, esse espinho não te paralisa. Se coloque de pé.
o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, eu odeio iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, eu odeio iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra diante da... Vamos! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele é a estrela mais brilhante que há no universo. É o fogo que apareceu lá no deserto, que fala com Moisés e o encorajou. Sou contigo ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistrado, dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinto o teu poder, sinto o teu agir. Ele é o rei dos reis. Aonde está a primeira vida para se entregar para Jesus aqui nessa noite? Por toda minha vida eu vou. O Espírito Santo está aqui. Você ouviu a voz do seu Senhor. Você que está cansado de carregar esses espinhos da vida. Quantas vezes já pensou em tirar a própria vida? Que não tem paz, não sente alegria. Eu te convido nessa noite a entregar a sua vida para Jesus. Porque Ele pode até não remover o espinho, mas Ele tem graça nessa noite para te ajudar a suportar. Aonde está a primeira vida para se entregar para Jesus nessa noite? Faça o sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Deixa o Espírito Santo te tocar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Hoje é o tempo oportuno de você tomar essa decisão. Aonde está a primeira vida para se entregar para Jesus? Faça o sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Você não vai viver trancada nesse quarto escuro. Essa decepção sentimental não vai acabar com a tua história. Há um Deus aqui nessa noite disposto a te reconstruir, disposto a te restaurar. Eu estou te esperando. Onde está você? Faça um sinal com a sua mão. Eu quero te conhecer. Deixa o Espírito Santo sarar essa ferida, porque você não vai viver por aí sangrando até a morte. Eu sei que você está aqui. O Espírito Santo está te convidando. Você que se afastou dos caminhos do Senhor por causa de uma ferida, de uma decepção, de um trauma, o Espírito está aqui. A porta da graça está aberta. Aonde está você? Faça o sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu estou te esperando. O Espírito Santo está abrindo a porta da graça para você mais uma vez. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele apagar esse passado de dor e de sofrimento.
Deixa Ele reconstruir os teus pedaços aqui nessa noite. Eu preciso encerrar. E enquanto você se decide aí, eu quero orar por você que sentiu Deus falando contigo através dessa palavra. Você é crente, mas sente que muitas vezes os espinhos te convidam a parar, e você muitas vezes pensa até mesmo em desistir. Eu te convido a vir aqui à frente. Nós faremos uma oração de guerra aqui, porque há uma graça de Deus sobre essa casa. Esse espinho não vai colocar um ponto final na tua história. Há um tempo novo que se inicia hoje para a tua casa e para a tua família. Eu estou te esperando aqui na frente. Eu quero orar por você. Só você e Deus conhecem os níveis de dores que você enfrenta. Sorri aqui dentro e o seu travesseiro conhece as suas lágrimas. Quantas guerras você enfrenta de madrugada. Sabe por que aqueles remédios não te mataram? Porque a graça estava lá. Sabe por que você não se jogou na frente daquele carro? Porque a graça estava lá. Sabe por que você não pulou daquele prédio? A graça estava lá. Eu vou orar por você, e eu estou te esperando aqui na frente. Os espinhos fazem parte do processo da vida do cristão. Tem espinho, mas também tem graça. Tem espinho, mas também tem a viva Ibatiba para te renovar. Tem o Espírito para te ajudar. Nós temos uma alma para Jesus aqui em lágrimas nessa noite. Você pode levantar a sua mão e dar o melhor glória para Ele. Milagres, cantarei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz. A igreja estende a mão para cá. Faz milagres. E nós vamos orar agora. Seja curado. E enquanto nós oramos, o céu está se abrindo nessa casa. E tem renovo de Deus para a tua vida. Pai, nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o encerramento desse congresso seja debaixo da tua glória, que cadeias sejam quebradas pelo teu nome. Deus, nós repreendemos esse espírito de depressão, nós repreendemos essas crises de ansiedade, essa síndrome do pânico, esses pensamentos de suicídio, esses pensamentos de derrota. Pai, nós repreendemos agora e nós profetizamos, ó Deus, um novo tempo agora, uma nova história agora. Começa a renovar os teus filhos, ó Deus. Vai tocando agora, Pai, nos teus servos que estão aqui à frente. O Senhor conhece cada espinho, o Senhor conhece cada dor, o Senhor conhece cada trauma. Deus, nós suplicamos ao teu nome, pelo poder que é no teu nome agora, pelo poder que é no teu nome agora, pelo poder que é no teu nome agora. Casal, obrigado. É um casal. Já tem 3, pode dar um glória melhor ainda para Jesus. Aleluia. Adore a Ele, vai.
nessa noite é a graça dele no nosso meio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O maior milagre está acontecendo aqui nessa noite. É quando a alma se rende aos pés do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer essa rica oportunidade nessa noite. Agradecer o nosso pastor, presidente, pastor Leomar, pastor Ellison. Deus abençoa no nome de Jesus. Vamos orar pelas vidas que está retornando à casa do Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Pastor Ellison, ora ao Senhor aqui, no nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor por a confirmação da Tua palavra, porque sabemos que o maior milagre é quando uma vida se entrega ao Senhor. Se uma vida vale mais que o mundo inteiro, nós tivemos aqui, meu Pai, uma porção dobrada, triplicada da Tua bênção sobre esse evento. Oh Jesus, muito obrigado por cada oração dos Teus santos, muito obrigado por ter confirmado a palavra do Teu ungido, muito obrigado por ter fechado esse evento com maior avivamento sobre a Tua obra. Nós te agradecemos por ter cumprido a Tua palavra em nossas vidas. Venha Deus abençoar a Tua igreja, venha Deus abençoar o Teu povo. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! A igreja pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.